Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que tá no meu coração há alguns dias e eu senti de gravar esse vídeo, compartilhar essa história com vocês e também trazer uma palavra para quem está passando por isso, porque eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas eu creio que Deus vai falar ao coração de vocês através dessa mensagem. Primeiro eu quero dizer que eu nunca fui estéril, nunca tive nenhum problema de saúde que me impedisse de ser mãe, mas eu passei por muitas situações na minha vida, antes mesmo de eu me converter, que eu passei a ter um sonho de ser mãe e eu tinha muito medo de ele não se realizar. Primeiro porque eu não tinha nem namorado, então quanto mais, ser mãe, eu sabia que isso ia demorar muito, porque era um processo, não era do dia pra noite, mesmo que eu conhecesse alguém, tinha o tempo de noivado, casamento e o tempo de Deus, né? E houve um determinado momento na minha vida que, antes de eu me converter, que eu achei que eu tinha engravidado. E aquilo foi muito difícil, porque antes disso eu tinha um pensamento, se um dia eu engravidar, eu faço esforço, faço tudo que não pode fazer para perder o bebê. Olha o pensamento que eu tinha. E nesse mesmo dia que eu achei que eu estava grávida, que foi um baque para mim, conversando com uma amiga, ela me fez entender que aquilo era maravilhoso, que era uma bênção, e eu passei, a partir daí, a desejar muito ser mãe. Quando eu me acostumei com essa ideia, parei para pensar na possibilidade de ter um bebê aqui dentro, eu descobri no mesmo dia que eu não estava grávida, que a menstruação veio para mim e eu vi que era só alarme falso. E a partir daí, isso mexeu muito com o meu psicológico, porque na minha cabeça eu tinha abortado, eu tinha sofrido um aborto, sendo que eu nem grávida estava, nunca engravidei. E sempre quando eu via falar de aborto ou alguma coisa assim sobre filhos, eu sentia muita vontade de chorar, me machucava demais, porque eu achava que eu tinha sofrido um aborto. E aí, como eu comecei a desejar a maternidade, eu passei a ter medo de ter uma gravidez psicológica. Então, foi um tempo muito difícil que eu passei, nesses anos que eu esperei pelo meu esposo, esse tempo de solteira. Eu tive esses momentos onde eu precisei de cura, e eu via outras crianças, eu via famílias assim, eu ficava muito triste porque para mim era um sonho muito distante, uma realidade muito distante, né? Ser mãe, sendo que nem namorado eu tinha. E era difícil porque eu achava que ia demorar muito para eu conhecer alguém, para eu me casar, então quanto mais ser mãe. Tive que mudar aqui um pouquinho de posição porque o sol está batendo aqui e a iluminação não está muito boa, ou tá pegando muito sol no meu rosto, ou tá muito escuro se eu fecho um pouco a cortina, então me perdoem, gente. Vou tentar deixar um pouco melhor aqui, deixa eu ver. Mas então, foi um tempo muito difícil. Eu nunca tive essa condição de ter algum problema de saúde que me impedisse uma enfermidade ou algo assim, mas eu posso entender um pouco do que é esse sonho de ser mãe, de você ter esse sonho e ele não se realizar. E eu sei que tem mulheres aqui assistindo que têm enfermidades, têm problemas de saúde ou outras questões que não podem ter filhos, que não conseguem, que não sabem se vão conseguir e tem isso, sabe, aquela insegurança, aquele futuro incerto. Você quer muito ser mãe, mas isso não acontece. Então eu quero compartilhar um pouco disso com vocês e dizer que eu entendo muito o que vocês sentem. Por um lado, porque só quando a gente está na situação é que a gente realmente compreende o que a pessoa sente. Mas voltando ao que eu estava falando sobre mim, concluindo, finalmente me casei, estive mais próxima do sonho de ser mãe, só que como a gente tinha acabado de se casar, não queria engravidar logo depois do casamento, então eu estava tomando anticoncepcional. E durante todo esse tempo, durante todos esses anos, mesmo tendo esse sonho de ser mãe, houve um momento que eu passei a não desejar mais ser mãe. Eu comecei a pensar que se eu não fosse mãe, não seria algo ruim. Eu aceitaria numa boa não ter filho. E aí, parece que as coisas mudaram, Aconteceu o oposto daquilo que eu tanto queria, que eu desejava.
Não sei porquê, de repente eu passei a não desejar mais a maternidade. Começou a surgir dentro de mim um sentimento de que eu não seria mãe, porque ou eu ia ter endometriose, ou eu teria câncer, ou eu teria alguma condição de enfermidade assim que me impediria de ser mãe. Que isso, Ike? Você tá lambendo a minha mão? E aí, quando eu me casei, eu passei a ter muito medo por conta disso, porque eu tinha medo de querer engravidar, parar de tomar o anticoncepcional e de repente descobrir que eu não poderia ser mãe. Então eu já sofria assim por antecedência. Só que eu entreguei isso para Deus e mais ou menos com 9 meses de casada, eu comecei a ter alguns problemas por conta do anticoncepcional, não estava me fazendo bem, e aí eu decidi parar. Eu queria parar de tomar anticoncepcional lá para janeiro, quando eu fizesse 1 ano de casada, né? Mas eu não sei, eu comecei a me sentir muito incomodada, e aí eu orei, conversei com o meu marido, e aí eu decidi parar com o anticoncepcional em setembro. Só que aí eu comecei a ficar muito preocupada, aí já foi o contrário, olha que montanha russa. Eu comecei a ficar muito preocupada porque eu tinha muita certeza, mas assim, era uma certeza absurda, de que assim que eu parasse de tomar o anticoncepcional, eu engravidaria. E aí o meu marido falava pra mim: Não se preocupa, porque olha aí, tem um monte de mulher que demora 8 meses, tem um tempo aí do corpo se adaptar e tal, de se livrar de toda essa sujeira do anticoncepcional. Então, no mínimo uns 3 meses aí pra você engravidar e tal. Eu falava: é uma possibilidade apenas, porque também tem mulheres que pararam de tomar anticoncepcional e logo engravidaram. E eu tinha muita certeza de que eu estaria nessa porcentagem pequena de mulheres. E, gente, foi exatamente assim. Eu parei de tomar anticoncepcional e acho que quando ia completar 2 meses ou 3 meses, acho que 2 meses, eu parei em setembro, mais ou menos no meio de setembro, outubro, novembro. Quando completou 2 meses, eu engravidei. Em novembro eu engravidei. E a gente só foi descobrir em dezembro, né? Eu já tava com 7 semanas quando a gente descobriu. E aí, hoje, com esse bebê aqui dentro no forninho, a Alana, às vezes eu paro, eu olho pra trás e passa um filme na minha cabeça. Eu vejo que a promessa de Deus se cumpriu na minha vida e que, assim, um dia eu desejei muito isso e hoje estou aqui prestes a realizar meu sonho de ser mãe. E para você que tem o mesmo sonho, que por algum motivo não consegue ser mãe ou tem essa incerteza de se vai ou não ser mãe, eu quero trazer uma palavra para você e convidar você a entregar esse sonho para Deus. Eu entreguei esse meu sonho para Deus e Deus, ele transformou, ele fez todas as coisas. E graças a Deus, todas aquelas coisas ruins e negativas que eu sentia eram só setas e dardos inflamados do inimigo para me tirar a paz, para me fazer desistir e perder a esperança. E eu quero te dizer que você não deve perder a esperança, mesmo que você seja estéril, mesmo que você não seja casada, mesmo que você seja viúva, divorciada. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. No Salmo 113, versículo 9, diz que Deus dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia, tá escrito aqui. E é isso, sabe? Realmente Deus, ele tem promessas para as nossas vidas e ele cumpre. E ser estéril, ter uma enfermidade, uma condição que te limita a gerar uma vida dentro de você, para Deus não é nada, porque Ele é o nosso Criador, foi Ele que nos criou, Ele que projeta a vida de cada pessoa. Então, o que é colocar as mãos no seu útero e te abençoar para Ele? Para Ele isso não é nada. Ele só quer, muitas vezes, ver o que está no seu coração. Às vezes Ele quer que você passe por aquilo por um propósito, para ajudar outras pessoas, para te fortalecer, para te amadurecer. E às vezes não é o tempo, às vezes se você tiver esse bebê agora, você não vai dar conta por algum motivo,
não vai te fazer bem, você não vai estar pronta. Na verdade, a gente nunca tá pronta. Quando Deus manda essa bênção, Ele também manda uma unção, né? Uma unção de mãe. E Ele nos capacita. A gente acha que a gente não está pronta e realmente nunca vamos estar, mas Deus, Ele nos capacita. Só que realmente tem momentos que não é o momento, sabe? Não é o tempo de Deus na sua vida. E por mais que a gente ache que é o momento, Deus vê lá na frente, Deus conhece o futuro, Ele sabe tudo que vai acontecer. Então confia que Deus, Ele tem o melhor para sua vida e o tempo dele vai acontecer na sua vida. E para fortalecer a sua fé, eu quero contar algumas histórias que tem na Bíblia. Na Bíblia tem muitas histórias de mulheres que eram estéreis, de mulheres que não podiam ter filhos. E essas histórias vêm para inspirar a gente. Eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Quem não conhece a história de Sara em Gênesis 26? Ela demorou 25 anos para ter filho, ela era estéril. E a história de Sara e de Abraão realmente é algo assim que é real na nossa vida. Quando o anjo apareceu para Abraão e falou que Deus ia abençoar os dois, que Sara geraria um filho chamado Isaac, que significa riso, Sara realmente deu risada. Ela ouvindo, né, meio tipo assim atrás da porta, ela deu risada, tipo assim, uma risada irônica, não sei, mas porque ela não acreditava. Tipo assim, eu tenho, sei lá, imagina nos dias de hoje, eu tenho 60 anos, você tá falando que eu vou ter filho? Como eu vou ter filho se eu nem menstruo mais? Eu sou estéril, acorda. Mas para Deus nada é impossível. E Deus fez uma promessa a Sara e Abraão e ele cumpriu. Sara foi mãe. Sara e Abraão foram pais na velhice deles, mas Deus cumpriu a promessa na vida deles. Rebeca também, em Gênesis 25, do 19 ao 27, fala do poder da oração. Isaac, o filho de Sara, de Abraão e Sara, orou por Rebeca, que ela era estéril, que ela não podia gerar filhos, e ele orou pela vida dela, e ela, depois disso, pôde gerar, teve filhos, e mais uma vez Deus mostrou o poder dele diante de uma impossibilidade. Então, Isaac orou e Rebeca gerou 2 filhos. E mais uma mulher que eu quero trazer para vocês é Ana, que também é uma mulher muito conhecida. Ana em 1 Samuel 1, lembra de Ana e Penina? Penina que zombava de Ana porque ela não podia ter filhos. Ana, ao invés de, depois de muito murmurar, ela tomou uma atitude diante de Deus. Ela entendeu que aquele caminho que ela estava tomando não era o melhor caminho para alcançar a promessa dela, e ela se colocou na presença de Deus. Disse que se Deus desse um filho para ela, ela consagraria a Deus, ele seria nazireu, totalmente consagrado a Deus, e Deus ouviu a oração dela, atendeu e deu um filho a ela, que foi o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, e que tem também muito conhecido na Bíblia, com certeza você já ouviu falar. Então, mulher, para você que tem o sonho de ser mãe, eu não sei como esse sonho vai se realizar. Pode ser que Deus te faça gerar um filho dentro de você. Aí no seu ventre ele abençoe o seu ventre e você gera um filho. Pode ser que esse filho seja adotivo ou podem ser filhos espirituais, mas não importa, seja qual for o caminho que Deus vai te dar, você vai ser muito abençoada. Aquilo vai te completar e vai ser para a glória de Deus. Deus vai realizar o seu sonho, mas você precisa crer, você precisa buscar nele e lembrar que a sua esperança deve estar sempre nele, em Deus.